Saudações a todas as criaturas vivas que justificam a oportunidade da experiência aqui relatada, todos que se conectam com esta nova emanação, esta nova emissão que estamos aqui folheando. Seja feliz hoje com Joana de Ângeles, Pensamentos e Enfermidades, onde ela inicia falando de Albert Einstein, declarando, depois de suas exaustivas conquistas, né, laboriosas existências, e diz: o amor é a quinta força do universo. E aí continua: essência divina se explica ao mesmo tempo, emite ondas de paz que envolvem tudo e todos aqueles que alcança. Energia básica do espírito, alma da vida, finalidade plena a ser alcançada durante a existência. A sua ausência no ser humano dá a dimensão do estado evolutivo em que ele se encontra e responde pela sua agressividade e ambições desvairadas. À medida que o conhecimento moral se instala no indivíduo, a chispa divina, diz a irmã, amplia a potencialidade e domina a casa mental, proporcionando os pensamentos nobres. Terceiro andar da casa mental, como falávamos em estudos em André Luiz, por exemplo. O pensamento, em consequência, é a emissão daquilo a que aspira o espírito e se transforma em co-criador no cosmo. O cultivo, pois, dos pensamentos éticos edificantes proporciona saúde, harmonia orgânica. O inverso responde pelos transtornos da emoção, distúrbios fisiológicos ou desvios psicóticos. E nós estamos ainda mergulhados em humanidades com diversos problemas, vamos dizer assim, que ainda chama-se dessa forma, mas problemas a serem resolvidos, problemas a serem instrumentos de trabalho, instrumentos de despertar daquilo que já é próprio da fonte divina, das criaturas que vêm diretamente da fonte divina, ou aquelas criaturas que vêm através da fractalidade, da cocriação com espíritos mais anciãs a respeito de toda a proporção de que a vida se espalha por todo o cosmo. E diz ali: tornar-se, transformar-se co-criador no cosmo. É preciso ter essa ligação e essa coligação. E aí fala sobre as somatizações que são inevitáveis, uma vez que fica ausente esta força do universo que vem diretamente da fonte divina e emana constantemente. Não há como impedir que essa emanação, que essa onda continue nos atingindo, continue nos interagindo, vamos dizer assim, como criaturas expoentes dessas energias, mas também co-criadores em planos que vão variando dos menores até os maiores. Mesclam-se no surgimento das doenças necessidade de purificação de males praticados, mas não é o caso de especificamente tratarmos como karma dharma ou simplesmente de que fez isso e agora precisa anotar no livro da vida e na antimatéria que se impregna, se vai impregnar ao perispírito, e aí ao longo das próximas experiências ela vai aparecer e vai ser acionada em algum momento para que proporcione a lição. Mas isso é tudo elemento pedagógico, para que possamos entender que todo esse elemento pedagógico possa culminar, possa ser compreendido quando segue a mentora. Analisa os teus pensamentos serenamente, sem autoacusações nem desculpismos, essas justificativas falsas que muitos comprazem, os renitentes no erro. Natural que enfrentes dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais perturbadoras. Então, se simultaneamente ondas e partículas vão experienciando as partículas da experiência, mas a onda como síntese e como emanação natural da fonte divina, criaturas individuadas, individualizadas, mas que vão traçar e que vão cocriar e podem cocriar
isoladamente uma certa onda que não condiz com a onda natural do cosmos e do universo. E isso quer dizer que ir contra a lei natural e o fluxo natural deste universo local ou do superuniverso, ou enfim, das outras emanações da fonte divina que estão por vir ao conhecimento de todas as criaturas, que vão voltar à chamada quinta dimensão, que vão voltar a refletir na realidade do espírito e não mais trabalhar somente com as questões espírito em relação ao corpo, espírito em relação ao perispírito, espírito em relação ao astral, que tudo isso é matéria, tudo isso é questão atômica, é questão experiencial, que as criaturas vão efetivamente, dentro das suas necessidades, vão se colocando à disposição para encorajamento de massas e de humanidades que vão também avançando. E quando se fala a respeito de evolução e quando se fala a respeito, inclusive, de cadenciamento, se fala a respeito de classificação de mundos e de espíritos, etc., como traz, por exemplo, a obra em Allan Kardec, trazendo a respeito de 10 classificações de espíritos, ou de 5, 6, 7, 8 classificações de mundos que possam surgir, mas são muito mais, assim como nós temos as classificações, por exemplo, dos plexos, a classificação daqueles centros de força ou de chakras que normalmente coincide-se com 7, mas nós temos criaturas que ao alcançarem oitavas, alcançarem vibrações mais quintessenciadas, não têm a mesma formação, ou seja, a subdivisão ou a divisão é apenas pedagógica, porque tudo é na mesma onda, tudo é na mesma energia. Atribuamos então o persistente trabalhador divino, o persistente trabalhador divino que está coabitando conosco, chamado Hélio Couto, professor, que seja sempre iluminado dentro das suas proporções e daquilo que veio trazer e continua trazendo, com muita alegria que o citamos aqui, por ter proporcionado a tantas e tantas criaturas um princípio, uma faísca de despertar para que as criaturas possam se assemelhar e também para a benfeitora chamada Joana de Ângeles, que nos chega normalmente nas tarefas, para que possam as criaturas ter essa visão mais ampliada, mais abstrata de todo o processo e não simplesmente focar naquilo que é somente questão da partícula, uma vez que o ego, por exemplo, tratado tanto por Carl Gustav Jung, quanto por Joana de Ângeles, quanto por outras correntes, vamos chamar assim, de interpretações ou estudos, como Manuel Filomeno de Miranda, que trata também do assunto, mas outros tantos autores que vão trazer. Efetivamente, não é algo para ser deteriorado, não é algo para ser destacado, é algo simplesmente para ser integralizado e integrado a tudo aquilo que é necessário para que a criatura possa experienciar. Experienciando, uma vez experienciando, ela com esse coletivo de experiências, ela vai despertar aquilo que já veio com ela, aquilo que é chamado de criados simples e ignorantes, no Livro dos Espíritos, Espírito Verdade, para dizer que toda essa chamada ignorância, na verdade, nada mais é do que algo que está germinando ou prestes a germinar, que já faz parte do DNA natural de cada espírito. Mas, claro que vamos pensar sobre este pedido de análise dos pensamentos para serenamente as criaturas possam então se ajustar. Em passagem seguinte, Segurança em Deus, a mentora nos diz que a existência terrestre é formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito, justamente o que estávamos falando agora. Se os valores estão adormecidos no cerne do espírito, a própria criação, enquanto experiência, mesmo nos reinos minerais, vegetais, animais, elementais, humanos, angelicais, crísticos, etc. Todos esses reinos de classificação apenas pedagógica já trazem em si, no cerne do espírito, assim,
toda essa valoração que está adormecida, mas que é essa essa evolução chamada, que é apenas um despertar daquilo que já existe, daquilo que já é. Por isso eu sou, por isso aquilo que se completa quando fala-se, por exemplo, da mônada, quando fala-se, por exemplo, de voltar a si, do eu superior, etc, etc, etc. Então, manter-se firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. O vendaval fortalece as ramagens das plantas. Então, não importa se a experiência é nessa dimensão ou se é no astral, como alguns vão dizer, mas ainda matéria. Porque quando fala-se a respeito das questões mentais e do comportamento, não só do ego e da mente, essa mente mortal, e da mente espiritual também, mas quando fala-se, quando trata-se desse tema, estamos cogitando a possibilidade de vidas sociais no meio astral e no meio do corpo mental, porque nós também temos que lidar com as convivências em corpo mental, não somente no astral, não somente no perispiritual, que também já tem todas as suas características de plasticidade, mas mesmo da matéria densa já o tem, como o cérebro da neuroplasticidade. E então nós vivemos mergulhados em algumas experiências, mas isso não quer dizer que tenhamos que acordar, ou seja, concordar com toda essa fase de esquecimento. Nós já podemos, já estamos em uma vibração atmosférica no planeta que nos concebe a possibilidade de estarmos conectados conosco em integridade, o homem integral, por exemplo, outro título também de Joana de Ângeles que nos propõe, mas que tenhamos essa liberdade, e não é a poética, mas essa liberdade de ousarmos buscarmos a nossa relação conosco mesmo e não nos identificarmos como esta característica deste meio social isolado, mas sim que possamos modular as energias para experienciar em cada necessidade modular. Assim, vendaval que fortalece, nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Ela diz, mas vamos além, não só da reencarnação, mas também da pairagem astral, mas também da pairagem mental concreta, mas também da pairagem mental abstrata e de todos esses processos em integralidade, para que possamos então falar e pensar que as nascentes do coração, como diz a mentora, as nascentes da vida, o cerne do espírito que já habita em consciência. Então, todo esse processo que chamamos de evolução, todo esse processo que chamamos de despertar da consciência, todo esse processo de expansão consciencial, a questão cósmica, etc. Mas nós que temos essa experiência mais lúcida de outros planetas, ou seja, de outras vivências, de outras comunidades nesta densidade, ou na astralidade, ou na mentalidade, mas todos nós que temos essa, vamos chamar assim, esse grau de responsabilidade para poder lidar com certas informações que são do próprio espírito, sejam, então, criaturas mais lúcidas e mais responsáveis com o compromisso e os contratos de alma assumidos, para que possamos, então, colocarmos à disposição estas elucidações, porque as criaturas hoje tendem a dizer que não é mais necessário que a leitura seja feita, mas que a leitura seja feita, então, dizemos nós agora, a leitura seja feita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, quantas vezes se fizerem necessárias as leituras para que a compreensão atinja realmente o mínimo de cosmicidade, o mínimo de espiritualidade, para que possamos não entender livros que tratam do espírito somente com relação com o corpo da matéria densa, de morreu, viveu, nasceu, cresceu. Não, nada disso, mas muito mais do que isso, apenas uma fase da experiência, mas a experiência prossegue. É como um contínuo do espaço-tempo, ou até um contínuo do espaço, uma vez que o tempo tem variações de
semelhanças, vamos dizer assim, de nuances, vamos dizer assim, para que cada possibilidade de cada corpo, de cada sentido, de cada conjunto de sentidos já possível para cada experiência, possa então ser integralizado e redistribuído da fonte diretamente até a camada mais densa da experiência, vamos chamar assim. Porque quando fala a mentora e quando nós mesmos experienciamos a questão da cocriação, isso quer dizer que mentalizando constantemente no concreto, fala-se de matéria. A matéria mental, isso de alguma forma em pensamento constante, onda-partícula, tudo isso particularizar-se-á, porque não há como evitar a cocriação, mas entretanto, quando duvidamos das possibilidades, quando duvidamos daquilo que está no pré-pensamento, vamos dizer assim, que é a vontade do Espírito, que é a vontade daquilo que precisa emanar, daquilo que precisa avançar. Então, se estamos falando, e diz novamente a frase, nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final. E essa vitória final pode ser cocriar qualquer coisa, pode ser colapsar a onda para qualquer coisa necessária que seja necessidade do espírito, mesmo que seja aquela, que seja uma ilusão, que seja um holograma, que vá ser consolidada como experiência apenas para dizer, não era exatamente o que eu necessitava nesse momento, mas para que também sirva de lição, para que possa em outra ocasião, lidando com outros agrupamentos de seres da fonte, possa então narrar essa experiência para que, quem sabe, possa ser utilizada por outras criaturas essa experiência como história. Assim como nós temos as narrativas, como nós temos as parábolas, como nós temos os escritos, não apenas o Ramad, não apenas aqueles escritos antigos que ainda estão perdidos, e existem milhares e milhares de escritos naquelas regiões, vamos chamar assim, ainda soterradas, aquelas regiões ainda escritos em vasos, Biblioteca de Alexandria, e todo esse processo que nesta dimensão mais densa ela não está acessível, mas na dimensão astral está acessível, na dimensão mental está acessível e nas outras dimensões também acessível. E quando falamos da dimensão astral e da dimensão mais densa, estamos falando nesta oitava que chamam as criaturas de terceira, quarta dimensão ou de quinta dimensão que está avançando. Mas nós temos as oitavas, ou seja, parece-me dizer que quando falamos de quinta dimensão aqui, não é, e é importante ressaltarmos esse valor, que não é a mesma coisa que dizer que quinta dimensão aqui é a mesma quinta dimensão nas chamadas Pleiades. Ou em outros orbes, vamos chamar até Júpiter, por exemplo, para dizer que compõe-se também da sua camada sólida, mas que é o gigante chamado gasoso, porque além dessa grandiosa camada sólida que tem no seu núcleo, enfim, mas também acumula-se de experiências que são mais etéreas, que são menos consolidadas, que são menos condensadas, vamos chamar assim. Isso quer dizer que se é menos condensada, as velocidades atômicas de processamento daquilo que o espírito deseja, elas são muito mais aceleradas. E nós temos alguns expoentes que cursaram a sua experiência em Júpiter, como Mozart, como Walt Disney, como outros tantos, que vieram até este planeta novamente, ou que vieram experienciar novamente para essa troca natural de criaturas que vêm e vão, como temos, por exemplo, nas egrégoras em que nos auxiliamos mutuamente, tanto das criaturas que são remanescentes ou as criaturas que estão coabitando, vamos dizer assim, no sistema de Sírios, no sistema das Pleiades, ou nos sistemas de outras galáxias, que é uma comunicação natural, de processo de abertura, quando um planeta atinge uma maturidade mínima, uma massa mínima de consciência das criaturas habitantes, para que esse conjunto, como uma só individualidade, possa então perceber-se parte de uma comunidade muito maior. E quando
fala-se a respeito novamente dessas questões segurança em Deus e não permitir a dúvida, quer dizer que se eu duvidar, eu terei que reiniciar todo o processo de colapsar como eu desejo a minha vida. E a minha vida, eu posso sim dizer que eu desejo a minha vida nesta parte da experiência da matéria densa, como eu sempre o fiz e todas as criaturas sempre o fazem, mas quando nós mudamos o rumo, a direção do pensamento, nós estamos tendo a responsabilidade de reiniciar e recomeçar o processo da cocriação, o processo de colapsar aquela determinada onda, da onda universal, da onda cósmica, da onda do hausto do Criador ou do hálito divino, como diz Joana de Ângeles. A história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. Claro que a pedagogia e a limitação de dizer repetição da aprendizagem quer dizer que cada vez que eu entendo repetir a aprendizagem, eu estou com novas possibilidades de aprendizado também além daquela que seria o intuito inicial. Por isso, dissemos e continuamos dizendo, concordando e apenas ampliando esse pensamento descrito aqui por Joana de Ângeles, para dizer que nós, além de repetirmos determinado intuito ou ímpeto de iniciar uma tarefa ou uma experiência, nós também abrimos diversas possibilidades quânticas para, de repente, através das escolhas, nós temos essas experiências remoduladas, vamos dizer assim, e acolhidas no cerne do espírito, como diz o parágrafo de Joana de Ângeles. Vigia as nascentes do coração, de onde brotam os bons e os maus pensamentos. Nascente do coração, o centro de força, o cardíaco, que vai ser o centro, o portal de comunicação, as ionas, enfim, o portal de comunicação com a fonte divina, consigo, porque sendo parte, sendo criaturas da fonte divina, nós nos comunicamos conosco e assim nos comunicamos com a fonte divina, com Deus. Acende no seu íntimo a luz do discernimento para libertá-las, libertar as criaturas, que ela diz, criaturas que correm em desespero, em busca do consumismo, em busca de diversas alienações que andam por aí pelo planeta, não só deste planeta, mas diversos planetas. Isso se sucede também em Marte, se sucede em Urânio, se sucede em outros tantos planetas, não só desse sistema solar, mas é comum em qualquer planeta que já aconteceu e continua acontecendo. Não pensemos, por exemplo, que nas Pleiades ou no sistema estelar de Sírios, as criaturas também não têm certos hábitos viciosos que precisam combater e vencer. Nós estamos falando de oitavas, isso quer dizer que as relações daquilo que é prejudicial ao caminhar, ao despertar natural de cada espírito, vai tendo um ajuste naquele equilíbrio necessário mínimo para que possa se continuar essa experiência. Então nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para que possamos continuar a reflexão e logo estaremos nessa continuidade deste pensamento, desta emanação, deste código gerado. Então, que estejamos reverberando em vibração aqui, todos nós, em contato com este vídeo. Um grande abraço e saudações a todas as criaturas de qualquer dimensão que possam se interessar em divulgar aquilo que já se alcança em espírito e em verdade cósmica.